Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de absolutismo, uma palavra enorme. Vamos entender então o que significa quando a gente diz que um governante era absolutista, ok? Então vamos aqui comigo, pessoal. O absolutismo, nós costumamos dizer que ele surgiu do fim do século XVIII ao XIX. Esse conceito, chamado de absolutismo, não é produzido na época. É um conceito que surge depois para nomear aquilo que surgiu no passado, tá certo? Então, os reis que tinham essa característica absolutista, eles não se autodenominavam absolutistas, tá? Isso são conceitos que os historiadores mais à frente do seu tempo vão definir como sendo absolutismo. Esse conceito também é importante destacar, gente, que ele é específico para a Europa, como França, Inglaterra, ok? Espanha, Portugal. Então, relembrando, esse conceito ele só surge depois que os estados modernos vão se unificando, tá bom? Aí nós podemos dizer que surge o conceito de absolutismo, que está em alguma parte dessa tela aqui. Pessoal, então a gente vai relembrar dos mecanismos que foram possíveis para que houvesse a unificação dos estados modernos. Lembra que nós estudamos na última lição que foi uma aliança entre rei e burguesia. O rei conseguia centralizar e fortalecer o seu poder com a ajuda da burguesia. Mas de que forma? A burguesia financiava um exército, né? O rei, então, conseguiria ali estabelecer essa centralização de poder porque ele tem essa função administrativa, ele tem funcionários públicos que trazem as soluções para ele domina ali com a sua lei, tá? E ele tem um exército também específico para lutar, para manter as suas decisões. A burguesia, entretanto, o que ela recebia em troca nessa aliança? A burguesia recebe aí, gente, aquelas normas que ela queria regulamentar, aquela normatização, a abolição, então, dos pedágios. A burguesia também se beneficia com a unificação de moedas, a unificação de decisões jurídicas em torno ali de um país. Ficava muito mais fácil para você estabelecer relações comerciais, ok? Bom, mas é importante a gente então definir o que é absolutismo. Pessoal, então vamos lá. O conceito absolutismo denota um tipo de governo em que o rei tem o seu poder totalmente centralizado na sua figura. O rei determina. Aí vocês podem me perguntar, existe algum limite para um rei absolutista? Sim, de certa forma existe algum limite para um rei absolutista. O rei absolutista, pessoal, ele foi legitimado, uma das maneiras de legitimar o poder de um rei absoluto foi justamente a teoria do direito divino. O que é essa teoria do direito divino? A ideia de que o rei representava a figura divina, Deus na terra. Isso, então, causava a ideia de que ir contra o rei era como se você estivesse contra Deus. Então, isso fortalecia muito o poder real. A igreja legitimava essa ideia, vários intelectuais, vários estudiosos também espalharam para essa ideia. Mas será que todo mundo acreditava nessa ideia de que o rei poderia representar Deus na terra? Não, tá? Mas era uma ideia muito forte. Claro que existia resistência por parte da população, claro que existiam pessoas que acreditavam plenamente nisso. O importante é entender que havia uma institucionalidade divina em torno do cargo real, tá? Em torno do título real. Então, ele, visto no papel como representante de Deus na Terra, ficava muito mais poderoso do que se não tivesse aí essa legitimidade religiosa.
Outros limites, então, que a gente pode verificar é que era um regime constitucional, existia um caderno de leis, então o rei tinha aí alguns parâmetros mínimos para seguir. Em outro aspecto também, nós podemos definir aí porque ele não era um regime totalmente arbitrário, porque você ainda tem também as tradições, as convenções, os costumes de uma nação. Então, para o rei atentar diretamente contra esses costumes era bastante complicado. Isso acabava dando um limite para ele, tá? Vocês verão mais à frente, então, que nós temos aí o rei Henrique VIII, que ele queria se separar de sua esposa Catarina, né, rainha, e ele teve vários enfrentamentos, inclusive ele fez uma cisão com a Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana. Então percebam, né, que nem todas as decisões do rei são tão poderosas e tão deterministas como a gente costuma pensar, ok? Vamos lembrar então, o absolutismo ele é um regime que tem que seguir algumas leis, é um regime constitucional. Ele não é totalmente arbitrário, porque ele precisa sim seguir os costumes e as tradições que as pessoas estão ali acostumadas a seguir, que regem a vida delas, e também precisa da legitimidade da Igreja Católica. Tudo bem? De qualquer forma, isso não impedia que fosse um poder muito grande ali para tomar as decisões que lhe eram bastante pertinentes, ok? Então, quando eu penso em absolutismo, não vamos esquecer, eu preciso pensar em poder centralizado em torno da figura do rei, ok?